Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker, o canal onde eu falo dos meus projetos de eletrônica, automação, mecânica e afins. Continuando a playlist da impressora 3D, onde eu falo de como você pode construir uma impressora 3D, hoje eu vou falar dos upgrades que eu fiz na minha impressora 3D que valeram a pena e quais não valeram tanto, para você ser assertivo na hora de gastar seu dinheiro e realmente tendo um desempenho acima na hora da impressão. Bem, se você não viu os últimos vídeos, tem vídeo aqui falando de quanto que eu gastei para construir, se compensa ou não construir uma impressora 3D, e agora nós vamos falar das peças que, dependendo, você pode até ter uma impressora 3D que você comprou de alguma marca, por exemplo, uma Ender 3, uma Ender 5 ou outras marcas, e queira fazer algum upgrade legal nela. Então essa é minha impressora, ela vai estar um pouquinho fora de foco, a câmera está com foco em mim, mas você já consegue ver tudo aqui. Primeiro, qual que é um upgrade bem legal, que ele é bem barato também, facilita muito, é o 3D Touch ou BL Touch, que é um sensor de nivelamento da mesa automático. Então, em vez de você gastar seu tempo ali nivelando a mesa com papel, etc., qualquer coisa você precisa calibrar novamente, o 3D Touch ou BL Touch é uma ferramenta muito legal, é um upgrade que compensa, caso sua impressora não tenha. Dependendo, na China você consegue achar ele por 60, 70 reais, 100 reais, dependendo da marca. Então fica aqui o primeiro upgrade, 3D Touch, um sensor de nivelamento automático. Qual que é o segundo upgrade que vale muito a pena? Então você está vendo aqui o eixo da minha impressora 3D, é o eixo da Voron 2.4. Antes de eu falar desse eixo em si, eu vou falar da extrusora da impressora 3D. Como você deve saber, a extrusora é a parte da impressora que é ligada no motor que puxa o filamento para dentro da impressora para ser derretido. Um upgrade que vale muito a pena é você colocar uma extrusora BMG ou semelhante, que são extrusoras com redução. Quando você tem uma redução por engrenagem, o torque do motor aumenta muito e você consegue melhorar muito a velocidade e menos dor de cabeça com o filamento na impressora. É um upgrade que custa em torno de 70 reais, como você está vendo aí na China, e vale muito a pena. A minha impressora tem, foi bem gritante a diferença de um para o outro. Quando eu fiz a substituição, a minha tem integrado aqui dentro, é uma extrusora desmontada, né, que a gente monta aqui dentro desse invólucro aqui, e funciona muito bem. Então, segundo ponto, uma extrusora com redução, por exemplo, uma BMG. Terceiro ponto que compensa muito é esse eixo X aqui, mais completinho. Por exemplo, no meu caso, eu utilizei o da Voron 2.4, como eu falei, mas existem vários e vários modelos disponíveis na internet, por exemplo, no site Thingiverse, que você pode baixar o arquivo, imprimir e montar. E por que compensa tanto? Esses formatos aqui de eixo, né, eles são muito bem pensados para direcionar certinho o ar, a dissipação de calor. Como nesse caso aqui tem duas ventoinhas, essa ventoinha de cima direciona o ar para baixo, só que é muito bem direcionado, então ele não vai atrapalhar o hot end. A ventoinha do hot end realmente só resfria o hot end, então ele não atrapalha de vento na mesa e atrapalhar a sua impressão. No meu caso aqui, ela já é compatível com a extrusora BMG que eu falei no ponto anterior, já é compatível com Direct Drive, já é compatível com o sensor de nivelamento 3D Touch, também já é compatível com esse tipo de guia que eu vou falar no próximo ponto. Então compensa bastante, como eu falei, tem vários e vários modelos. Dá uma olhada, eu recomendo muito esse da Voron, tem que imprimir em ABS ou PETG, porque ele esquenta bastante, né, por causa do hot end, mas existem outros modelos legais aí que também fazem um excelente serviço. Também um ponto interessante seria um upgrade de motores, dependendo dos motores que vem na sua impressora. O que você ganha com isso? Você consegue aumentar a velocidade dependendo da estrutura, mas isso é um assunto um pouquinho mais complexo, então eu vou deixar em aberto para você pesquisar e de repente fazer alguns testes. O quinto ponto é essa guia linear aqui. Como você está vendo aí, essa guia linear, ela não é barata, mas também ela não é tão cara se você comprar da China. Compensa muito porque ela tem uma folga zero. E também ela não faz ruído nenhum e deixa o movimento extremamente fluido, que melhora muito a velocidade e a qualidade de impressão da peça, que vai ter menos vibrações. Eu coloquei aqui só no eixo X por enquanto, mas eu vou fazer um upgrade depois pro eixo Y e talvez pro eixo Z. Mas já que o eixo X é um dos que mais se movimentam, eu comecei por ele e depois eu vou fazer nesse daqui. Se você puder, vá direto nesse daqui. Eu até comparei naquele vídeo que eu falei sobre preços. Dependendo da sua condição, se você já puder ir direto nessa guia, já compensa demais. Hoje é o melhor sistema que existe no mercado em automação. Não tem nada melhor que isso, basicamente. O sexto ponto que compensa bastante, que está aparecendo aí na sua tela, é você fazer um upgrade para uma controladora 32 bits com drivers TMC, que são de uma tecnologia muito boa, que trazem várias vantagens. Primeiro vamos falar especificamente da controladora. A controladora 32 bits, diferente do Arduino, junto com a Ramps, que é 8 bits, comparado com a de 32, a de 32 tem muito mais processamento, muito mais capacidade de memória e consegue executar as tarefas muito mais rápido. Elas são baseadas
baseados no chip STM32 geralmente. Fora que ela já inclui sistemas de segurança, os MOSFETs são mais robustos, dissipadores melhores, geralmente mais saídas também. E eu coloquei na minha, eu tinha a Ramps com Arduino, funcionava muito bem, só que eu fiz esse upgrade. O que mais compensou na verdade é a compatibilidade fácil com os drivers TMC 2208, 09, no caso o meu é o 2209, que ele já tem comunicação UART. O que significa isso? Significa que o driver, que é o que aciona o motor, ele se comunica com a controladora o tempo inteiro e fica passando todas as informações do que está acontecendo. Então ele tem informações de velocidade, corrente, temperatura, entre outros detalhes. Então, por exemplo, se ele sobreaquecer, a controladora, em vez de parar, ela diminui a velocidade dos motores para não sobrecarregar e dar uma resfriada. Tem uma função muito legal que deixa a sua impressora mais clean, sem fio, que é a opção Sensorless. Como o nome diz, é sem sensores de fim de curso. Então, se você conhece a impressora 3D, você sabe que cada eixo precisa ter um sensor de fim de curso para a impressora saber qual que é o limite dela. Esses drivers são tão interessantes que eles conseguem saber quando eles chegam no final do curso do eixo, param ali. Então você tira os sensores e você configura essa sensibilidade. Toda vez que ele encosta, ele para. Então você tira os sensores de fim de curso e tira já vários cabos aí, vários fios aí, deixando a sua impressora mais clean e também com menos chance de ter defeito, que costuma dar bastante problema também os fim de curso. Um outro ponto que talvez seja mais interessante sobre esses drivers é a parte em que eles não fazem basicamente nenhum ruído nos motores. A sua impressora 3D fica completamente silenciosa. Uma vez eu fiz um shorts aqui, eu mostrei qual que era a diferença entre um e outro, entre um driver comum, por exemplo, um A4988 ou um DRV8825, e é gritante a diferença entre eles e o TMC. Basicamente, se os fãs não estiverem funcionando, você nem escuta a sua impressora se mexer. Extremamente silencioso, é muito legal para deixar imprimindo de noite no quarto, sem ficar fazendo barulho, incomodando, e você consegue também chegar a uma quantidade muito maior de passos, até 256 micropassos. O que isso significa? Que a sua impressora consegue fazer movimentos menores e mais precisos, melhorando assim a qualidade de impressão. Um upgrade legal também que compensa fazer é fazer a conversão da impressora formato cartesiano, que é esse formato padrão aqui, para uma Core XY, que basicamente deixa o eixo Y aqui fixo, então a mesa fica fixa, e o eixo Y, ele na verdade ele é transferido para junto do eixo X, como você está vendo aí na imagem. Então fica muito mais leve do eixo Y mexer, porque a mesa fica parada, que é relativamente pesada, e esse eixo aqui, ele vai para frente e para trás, e ele é muito mais leve, então você ganha muita velocidade, também ganha um pouco em qualidade, porque esses dois eixos, o X e o Y, eles trabalham junto. Porém, esse é um upgrade, dependendo da estrutura da sua impressora, um pouco mais caro. Existem algumas formas legais de fazer. No meu caso, eu achei um projeto na internet, que mais pra frente eu vou mostrar melhor, onde tem compatibilidade com esses carrinhos aqui. Então, basicamente, eu não vou gastar nada. A única coisa que eu preciso fazer é comprar os perfis de alumínio para fechar ela, e daí eu consigo fazer a mudança para esse formato, que é bem mais legal. Mas esses foram os upgrades que funcionaram. Mas quais upgrades não compensam tanto? Bem, vou começar por um que é baratinho, mas falar que não faz basicamente diferença nenhuma, que são essas castanhas anti-folga, que vão aqui nos eixos confuso, como você tá vendo aí na foto. Elas são um pouquinho mais caras que as castanhas comuns, mas não mudam basicamente nada na prática, na impressão, porque a mola tem tão pouca carga que ela não é capaz de realizar uma grande diferença aqui. Então, se você já comprou assim, ok. Se você não comprou, nem gaste seu dinheiro com isso. Um outro upgrade que não vale muito a pena, dependendo da sua necessidade, é comprar uma mesa aquecida maior. Eu fiz esse upgrade, a minha mesa era 20 por 20, agora ela é 20 por 30. Vou te falar que basicamente eu não uso esse espaço a mais que eu adicionei. Eu adicionei peso na estrutura e o pior problema, a mesa demora muito para aquecer. Mesmo ela sendo de alumínio, ela demora basicamente o dobro para aquecer e obviamente gasta mais energia. Um outro upgrade que não funciona muito, não compensa você gastar muito dinheiro, compensa você ir direto para um upgrade de controladora, são essas plaquinhas aqui que tem uns diodos que tiram alguns ruídos do funcionamento do motor. Só que na prática, dependendo do qual for o seu problema ali, isso aí não vai fazer diferença nenhuma, e se for um problema mais grave também não vai resolver. Compensa você investir numa outra controladora que tenha um controle mais preciso, como por exemplo uma SKR ou MKS, que tenha um sistema aí que faça um controle melhor da vibração dos motores. Isso já pode te reduzir bastante problemas, mas enfim, são basicamente esses upgrades que eu fiz na impressora 3D, os que eu gostei e os que eu não gostei tanto. Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva no canal, dá uma olhadinha em outros vídeos e vai acompanhando aí que vai sair bastante conteúdo também sobre impressora 3D, beleza? Valeu, pessoal!